Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, verso 105, aqui no canal Palavras de Vida Eterna. Seguimos juntos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 7 horas da manhã, um novo vídeo, com a Bíblia falada, na versão Nova Almeida atualizada. Plano de leitura. De segunda a sexta, 3 capítulos por dia. Sábados e domingos, com média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Agora vamos para a leitura do dia. Semana 2, dia 4, quarta. Gênesis capítulo 34. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Hamor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Hamor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Hamor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto,
Vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Gênesis capítulo 35. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E àquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje.
Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia; José e Benjamim, filhos de Raquel; Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel; e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu; Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir: o Horeu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dison, Ezer e Dissã. Estes são os chefes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Hori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã.
São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aqubor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aqubor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Mitabel, filha de Matrede, filha de Misabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas,